Bom dia, bom dia, bom dia você que está aqui presencialmente nesse tempo. Bom dia você que está assistindo a nós esse tempo aqui também. E com muita alegria, com muito prazer, a gente vem trazer um pouco aqui da história do empreendedorismo, mas também da questão financeira, fiscal, e a gente vai estar conversando um pouco sobre isso. Então, eu queria me apresentar, eu me chamo Sandra de Jesus, sou psicóloga. Bom, me formei, contar um pouquinho da minha história, eu me formei em 97 como psicóloga, sempre na área organizacional, sempre em empresa. Saí da faculdade, me tornei uma consultora de RH, e nessa empresa de consultoria eu fiquei durante algum tempo, durante 4 anos, mas eu vim de uma família em que a mãe era do lar, né? Ela era uma mentalidade mais conservadora e seletista, então o trabalho numa empresa era muito importante, né? A gente se aposentar dentro de uma indústria, dentro de uma empresa, e um pai com uma mentalidade e o espírito empreendedor. Então eu fiquei entre esses dois mundos, assim, mas eu tinha um receio do empreendedorismo, porque meu pai muitas vezes deu certo, outras vezes não deu certo, e a gente acabou se prejudicando um pouco e veio trazendo para mim algumas influências negativas. E eu tinha receio. Então, 4 anos depois de como consultora, o que eu fiz? Eu recebi uma proposta de um trabalho efetivo em uma outra consultoria e continuei trabalhando para grandes empresas. Prestava serviço através dessa consultoria e como efetiva para empresas como Embraer, Johnson, Petrobras, enfim, grandes empresas, porém sempre focada na indústria. E a questão da psicologia clínica eu fui deixando um pouquinho de lado por ser uma questão mais autônoma e eu tinha um pouco de receio disso. E aí foi caminhando, chegou em algum tempo, aquilo eu fui entrando de um lugar para o outro. Em 2016, eu entendi que eu queria voltar para o consultório, atuar realmente como psicóloga clínica. Eu tinha muita experiência na área organizacional, com pessoas, gestão de pessoas, mas eu queria focar, então, a minha carreira, a partir daí, na clínica. E aí começou o meu processo de ir para um consultório. E o meu processo do consultório, ele não começou assim, de repente. Ele começou aos poucos. E esses poucos eu comecei a sublocando uma sala, com pequenos horários. Comecei com um paciente, depois na semana seguinte já estava com 3, e assim foi crescendo, crescendo, crescendo. Então continuei trabalhando. Aí então eu já não estava mais dentro de indústria, eu estava na área de educação, eu estava trabalhando numa escola. E aí eu comecei a dividir plano A e plano B. Então eu tinha a escola como efetivo, que era seletista, que me dava uma certa segurança, e eu tinha o plano B, que era a clínica, e que na verdade eu tinha o receio, eu ainda tinha muita insegurança para estar dentro só do consultório. E aí foi acompanhando, comecei a trabalhar muito, trabalhava no efetivo, e depois começou a crescer a demanda dentro do consultório. Foi quando então eu decidi alugar minha própria sala e abrir a minha empresa. E aí foi um grande desafio empreender, sendo que eu tinha algumas sequelas assim de medo, de insegurança, de como ia ser. E aí foi que eu abri a Tsaleia Psicologia e tinha minha sala, comecei, graças a Deus, foi muitos pacientes chegando, muitos movimentos acontecendo naquele lugar. Decidi, então, ficar só com a empresa, fiquei só com a empresa, saí da escola, continuei como prestadora de serviço nela, mas era praticamente 100% do meu tempo era no consultório. E aí foi uma questão interessante. Depois de uns 6, 7, 8 meses que eu estava ali, eu trabalhando muito, atendendo de manhã, tarde, noite, eu não tinha os recursos necessários.
eu falava assim, a conta não está fechando, eu não estou conseguindo pagar minhas contas. E aí veio o grande desafio, por que eu não estou pagando as minhas contas, atendendo de manhã até a noite, ficando muitas vezes exausta, e eu não conseguia essa demanda, não conseguia os recursos financeiros para poder pagar as contas básicas mesmo, muitas vezes ali do escritório, né, do consultório, e aí começou a gerar um medo, uma preocupação. Foi aí que entrou o meu marido, que é da área financeira, e ele falou assim, peraí, vamos mexer nisso daqui, porque até então ele estava com os negócios dele, eu estava com o meu, ele, apesar dele dar algumas dicas, e eu sempre andando ali, né, cada um no seu... Aí ele pegou, falou assim, vamos parar tudo e vamos resolver isso. E aí ele foi fazer a precificação. E aí foi interessante, porque eu não entendia nada real. Eu achei que eu entendia tudo de financeiro, né, gente? Entrou, pagou conta, aquela coisa básica, né? 2 mais 2 são 4, menos 3 que eu vou pagar ali ficou 1, ou não sobrou nada. Então eu tinha essa percepção muito simplista do que era a área financeira dentro de um consultório. E aí foi quando ele chegou e falou assim, vamos verificar esses valores. E quando ele foi fazer os valores para mim, o que aconteceu? Ele viu que eu, devido à pandemia, eu estava vindo com os valores social, né? Eu comecei a atender com muito valor social, tenho um coração que eu acabo atendendo muitas pessoas também por bônus, e ok, vamos lá, vamos atender. Ele falou assim, Sandra, só que para você pagar essas contas, vamos colocar todos os custos aqui. E quando ele fez mesmo os preços, ele falou assim, Sandra, ou você fica assim, quebra, ou você faz assim, você vai aumentar o seu ticket médio, você vai conseguir trazer esses valores para valores mais reais do que você precisa. A partir daqui você não pode atender, o limite que eu tinha para atender de social, né? Todo esse como deveria colocar, os pacotes que eu poderia oferecer, enfim, tudo isso veio pela gestão financeira, porque eu não tinha esse olhar tão alinhado, né, da prática da psicologia com relação à área financeira. Né? É uma área que a gente não aprende na faculdade, a gente sai da faculdade muito cru nessa linha, né? A gente sai até com muito medo de atuar, porque você tem medo de errar, tem medo de tudo, e a gente não lembra que também tem uma parte fundamental, que é a parte financeira. E aí, o que aconteceu? Aí, quando ele precificou, quando ele colocou para mim, olha, Sandra, tem que ser isso, e eu segui o passo que ele colocou, de uma forma doída, tá? Não foi uma forma assim muito gostosa, não, porque eu fiquei com medo. Falei assim, eu não vou ter mais paciente, né? Eu não vou ter, não vai chegar, as pessoas vão sair, não vão aceitar pagar o que realmente precisa, eu vou ter que aprender a dizer muitos nãos que eu não vou poder aceitar. E isso foi uma grande mexida na minha vida. E aí, por espanto, eu não tive nenhum não. E ninguém saiu por causa da questão financeira. Então, assim, muito pelo contrário, outras pessoas chegaram com o valor que eu precisava. Então, às vezes, o medo, o nosso receio, ele nos trava a viver coisas maiores. E é sobre isso que eu venho falar com vocês, né? Sobre essa trava que a gente precisa tirar de alguma forma, né? E eu tô estou aprendendo no dia a dia. Mas eu acho que a nossa experiência, a minha experiência, ela pode ser impulsionadora para muitos. Então, é por isso que eu resolvi compartilhar isso com vocês. Então, a área financeira, ela anda junto, a parte contábil, a empresa, né, que a Nexo me ajudou muito nesse momento de impulsionar. Como? Porque a gente não sabia de nada, não sabia o que era a clínica num todo, né, de empresa, fiscal, imposto de renda, recibo, gestão financeira. Gente, é muita informação. Eu, como psicóloga, de verdade, eu não gosto. Então, vamos colocar parceiros que realmente gostem disso e façam isso com excelência. Eu prefiro fazer com excelência a minha parte, que é como psicóloga. Então, eu venho compartilhar com você 4 dicas que eu entendi como importante nessa área de empreendedorismo. A primeira
dica que eu dou é sair do conformismo. O que acontece? Eu continuei como psicóloga clínica nos atendimentos. Aí foi nos atendimentos, chegou um tempinho, eu comecei a ficar muito cansada mesmo com o atendimento. E eu falei assim, meu Deus, eu tô cansada de atender. Mas amo o que eu estou fazendo, mas eu estou cansada. E aí esse cansaço começou a me deixar meio, sabe? Ai, tomara que esse paciente não venha. Não sei se vocês já passaram por isso, mas tipo, ai, será que... Ai, ele cancelou, nossa. E eu falei assim, não, isso não é certo. Isso não é o meu propósito, não é isso que eu desejei, não é por isso que eu montei este lugar. Tem alguma coisa errada em mim. E uma pessoa, eu cheguei e falei assim, nossa, eu tô cansada. E uma pessoa da minha família falou assim, mas e agora para voltar para trás? Você não vai ganhar mais do que você ganhava. E eu falei assim, gente, e agora? Vou ter que sair do conformismo. E aquilo caiu comigo, a pessoa nem percebeu, mas caiu para mim, eu falei assim, meu Deus, eu não posso mais retroceder. Eu tenho que ir para frente. Ou eu vou morrer aqui, porque para trás eu não consigo voltar mais. Então eu tenho que ir para frente. Mas para ir para frente eu tinha que sair da zona de conforto. Eu tinha que olhar e falar assim, peraí, alguma coisa está errada aqui. Eu preciso fazer algo novo. O que eu vou fazer? Né? Então, tá, tô com a minha agenda cheia, tá cansado, vou reestruturar a agenda de novo. Quem é psicólogo sabe, a gente reestrutura a agenda o tempo todo, né? Tira daqui, põe lá, de repente, para deixar a agenda um pouco mais suave. E eu falei, não, eu vou deixar dias livres para poder pensar no que eu posso fazer. Então, sair da zona de conforto, sair daquilo que a gente faz, às vezes não, é extremamente importante. Né? Então, eu tô lá, já tô com o meu consultório bonitinho, tô lá com os meus pacientes, isso não pode ser suficiente para mim. Isso, então, eu indico que isso não podia fazer parte, eu não podia parar ali, porque senão eu ia nadar, nadar e morrer na praia. Então, aí foi quando pensei assim, o que eu vou fazer? Aí eu vou para a dica 2. Seja original. Olha só. Quando eu falo para vocês assim, olha, eu tive que sair da zona de conforto, eu tive que pensar no que eu ia fazer, né? Eu queria que vocês olhassem a mão de vocês. Sabe, as mãos, nossas mãos, elas falam muito mais a nosso respeito do que a gente imagina. A nossa mão, nenhum cirurgião plástico ele consegue fazer uma cirurgia nas mãos. Esticar a pele, rejuvenescer. Aqui conta a sua história. Então, olha para a sua mão. Eu tive que olhar para as minhas mãos e falar assim, uau, Deus, eu tenho uma história aqui de superação, de cicatrizes. Eu tive que olhar e falar assim, peraí, foi difícil, mas eu superei. Agora, que novidade que eu vou fazer? O que eu já fiz que foi importante? O que eu parei de fazer? O que eu sou boa em fazer e o que eu estou enferrujada, mas sei fazer, deixei de fazer. Aí eu olhei assim, o que eu nunca fiz, mas tenho habilidade para fazer. O que eu já fiz, fazia muito bem e não estou fazendo. Sabe, a minha história contou o seguinte, que eu era muito boa na área organizacional também, que eu tinha muitas estratégias, que eu fazia uma gestão de talentos importante nas empresas, que eu trabalhava com a liderança, que eu fazia avaliação psicológica muito bem, que eu trabalhava com muitos testes. E cadê? A minha própria história falou assim, por que você parou? Então, a nossa história não é para a gente parar, é para a gente somar e continuar. Foi aí que eu entendi que eu precisava retomar a parte organizacional. E aí eu falei assim, e agora? Tô passada, faz tempo, tô enferrujada. Aí eu fui olhar, estudar um pouco, refletir, eu falei assim, não tô enferrujada. Eu tenho ela dentro de mim. Porque quando a gente aprende a andar de bicicleta, por exemplo, a gente para de andar um tempo, quando a gente pega, a gente tem uma certa dificuldade, né? Não sei vocês, mas eu tenho, né? Uma certa dificuldade. Mas daqui a pouco, o que acontece? Você está andando normal. E é isso que eu precisava retomar. Só que quando eu precisei retomar tudo isso, eu tive que ter coragem.
porque assim, retomar, eu tive que reagendar tudo de novo, por aí eu ter que sobrar tempo para esse espaço. E aí foi muito importante a estratégia anterior. Com a área financeira, que eu falei assim, mais do que isso, mais do que esses atendimentos eu não consigo, porque senão eu vou... eu entendi que isso daí traz danos emocionais para mim, então, peraí, eu vou parar aqui, vou atender esse limite e eu vou trabalhar com outras atividades. E aí, vem um outro passo muito importante. Eu precisei ter metas, sonhos. Quais são os meus sonhos? Eu quero muito. E eu entendi nessa vida que se a gente não tiver sonho e metas audaciosas, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Eu sou uma pessoa que eu não sou rápida nesse sentido de ousadia, mas eu entendi que eu preciso dessas metas. E eu venho alcançando essas metas. Talvez não seja ainda da forma mais organizada, mas eu estou conseguindo chegar nessas metas. Mas uma coisa muito importante é que para eu conseguir essas metas, até na área organizacional, eu tenho que ter pessoas ao meu redor que me impulsionem, que me completa naquilo que eu não tenho. O que eu acabei de falar, às vezes eu não sou tão ágil. Eu tenho muitas ideias, sou uma pessoa de muitas ideias. Quem me conhece fala assim, nossa, eu tenho ideia, mas às vezes eu não consigo parar e falar assim, opa, mas eu me associei com algumas pessoas que viram e falam assim, ó, vamos começar por aqui? Vamos participar disso? Vamos fazer isso? E essas pessoas me ajudam. Hoje, eu estou me associando com mais uma pessoa, com mais amigas, né, psicólogas, tem psiquiatra no meio, né, a Mariana, tem a Dione, e a gente está aí elaborando um grande projeto que a gente crê que até o final do ano isso daí vai ter repercussão nos lugares. Nós cremos que é uma demanda importante e eu preciso delas e como elas também precisam de mim, então a gente precisa às vezes se associar a pessoas. Tem uma frase que reverbera na minha mente e eu estou passando isso para todo mundo, né? É uma frase que eu aprendi com um pai espiritual, acredito que todos tenham fé. E assim, essa pessoa fala isso e essa frase não tinha às vezes tanto sentido, mas esse ano ela tomou uma força muito, muito grande dentro de mim, que diz assim: ninguém faz nada grande sozinho. Se você é sozinho, é porque você não é grande. Então, eu não vou conseguir a minha meta, eu não vou conseguir chegar onde eu quero, no faturamento que eu quero, porque eu coloquei um faturamento para mim audacioso até o final do ano. Então, eu preciso de ferramentas, mas se eu entrar em todos os lugares que eu pretendo, eu não vou conseguir fazer sozinho. Então, assim, a gente precisa de pessoas, a gente precisa trabalhar essa questão não da rivalidade, que eu percebo dentro da área da psicologia, da área de saúde em si, né? A rivalidade não é isso. A gente precisa somar para cuidar de pessoas, para cuidar de quem cuida, para cuidar de quem está ali, às vezes, na frente, né? E não sabe mais o que fazer, para onde ir. Então, seja no consultório, seja numa empresa, às vezes a empresa não sabe o que fazer com os funcionários, tem funcionários ali muito feridos, muito doentes das emoções. Então, a gente precisa unir essas parcerias. E isso é muito importante. E a outra questão é ser grato. Né? A gente, que nem eu falei, olhe para suas mãos, né? As nossas mãos, a gente olha e fala assim, meu Deus, a gente está aqui, né? Nós estamos aqui, você está assistindo, você está aqui. Isso traz muito sobre você. Mas a gente não chegou aqui sozinho, né? Eu não estou aqui sozinho, eu tive família, eu tive amigos, eu tive muitas pessoas que me ajudaram, né? E ainda me ajudam. Então, seja grato pela família, seja grata pelo lugar que você trabalha, seja grato por cada um que vem e te dá uma palavra de inspiração. Eu posso inspirar muitas pessoas, mas muitas pessoas me inspiram e a gente tem que trabalhar isso, né? Eu preciso inspirar pessoas, né? Nós como área de psicologia, a gente está aqui para inspirar pessoas
para se cuidarem, para elas verem o mundo de uma forma mais leve, suave. O mundo está difícil, né? As situações estão difíceis, pós-pandemia ainda ficou bastante complicada essa questão da saúde mental, mas nós temos ferramentas que a gente pode ajudar pessoas, mas também a gente pode desfrutar da área financeira, não é pecado nenhum a gente desfrutar dessa área financeira. Nós podemos ter isso, então associar isso de uma forma inteligente, de uma forma adequada, né? Eu creio que a gente não possa também, dentro de tudo isso que eu falei, não desperdiçar pequenos começos, sabe? A gente começou, até falei, estava falando agora há pouco, a gente começa com um cliente, né? Um paciente. E depois vai aumentando, né? Por exemplo, nós entendemos na área financeira ali que eu não podia ver por paciente, eu tinha que fazer cálculo por atendimento, porque se eu fizesse por paciente, eu nunca ia chegar no valor que eu queria, porque eu já tenho, sei lá, 20, 30, 40 pacientes, mas espera aí, ele não ia alcançar, porque ele falta, cada 15 dias, uma vez por mês. Então, eu estava também criando metas inalcançáveis, então eu tive que ter ajuda para conseguir chegar onde eu estou chegando, mas assim, eu quero mais, vocês querem mais? Então a gente precisa se reorganizar, né? Ter fé, acreditar, se unir a pessoas que têm o mesmo propósito de vida com vocês e assim, ser grato. Gratidão abre portas, gratidão traz leveza, gratidão restaura aquilo que o nosso coração está às vezes apertado, inseguro, com medo, ele vem e traz esperança. Tá bom? Muito obrigada pelo momento de vocês. Agora fica com vocês o Carlos Eduardo, da TSL. É a outra. Isso, agora sim. Olá. Mudamos uma estratégia. Desolar, não, olá. Pode ficar aqui. Eu deixo. Eu queria abrir para vocês, se vocês têm alguma curiosidade, perguntas a fazer sobre o que eu acabei de falar. Então, eu estou aqui para responder. Lógico que eu quero responder para vocês dentro do que eu experimentei e venho experimentando. E se tiver alguma dúvida, se tiver um questionamento, eu queria que vocês pudessem esse tempinho perguntar. Tá. Não precisa brigar, gente. Uma pessoa de cada vez, calma. Vai, Dione. Uma pessoa de cada vez. Eu tenho uma pergunta. Com o caminhar, né, da nossa sociedade, você mesmo falou da questão da saúde emocional, você já tem uma ideia de quanto que o mercado das terapias, da psicologia vem crescendo nesses últimos tempos? Porque está crescendo, né? Muito. Olha, as terapias, elas estão sendo invadidas, né? Nos lugares, nas escolas, empresas, né? As empresas também estão criando programas com psicólogos para poder estar atendendo essa demanda. Então, eu não tenho aqui uma estimativa assim certa, né, de quanto está aumentando, mas a gente sente, percebe pelos encontros que nós temos, mas eu acredito que isso daqui só tem a expandir para os próximos anos, vai ser uma demanda muito grande, entendeu? Assim, mas teoricamente, assim, eu não sei em dados te dizer agora o quanto isso está crescendo. Você tem esse dado? Mas o mercado está promissor. Não, é um mercado promissor, com certeza.
Mais alguém? Você falou um pouquinho da questão do medo, né? Isso. É algo que a gente, até como contabilidade, nós lidamos diariamente com o empresário, o empreendedor, com essa questão do medo, né? O que foi assim, bem fundamental para você, que você entende que, poxa, isso realmente me ajudou a superar o medo de fato ir lá e alugar uma sala e abrir sua clínica e colocar ali tempo, energia, investimento, recursos financeiros? O que você hoje, se você pudesse dizer para a gente, isso foi fundamental? Olha, é interessante essa pergunta, porque foi um caminhar de alguns meses, essa decisão, mas eu fui trabalhando o meu coração para isso. E, na verdade, o que fez eu mudar esse quadro, desse medo, foi a minha decisão. Eu enfrentar esse medo. Eu falei, não, eu não tenho por que não enfrentar. E o que eu falo para todos os pacientes, medo a gente não alimenta, né? Senão ele vira um monstro muito grande. Então, eu não tinha, olhei e falei assim, qual que é o risco real e qual aquilo que eu estou construindo pela minha ansiedade, pelas minhas inseguranças, pelos meus traumas, pelo meu caminho, pela minha trajetória. E ali eu enxerguei que não tinha nada que eu me impedisse daquilo, a não ser eu mesma. Então eu decidi enfrentar esse medo e eu estou encolhendo os frutos disso, né? Eu venho falando assim, eu tinha muito desafio de falar numa câmera, tenho esse desafio de estar nas redes sociais, mas isso eu venho quebrando com muita intencionalidade. Esse medo não me pertence, porque eu não preciso dele aqui, né? Ele não tem danos nenhum que eu possa não ter a experiência, que eu não vou passar. Então, o forte mesmo é a decisão. Eu decidi enfrentar esse medo. Alguma pergunta mais? Mais alguma pergunta, gente? Você falou sobre recomeçar, né? Quando você falou assim, eu queria que o paciente cancelasse e tudo mais, você estava com essa... Como que foi para vencer isso, esse desânimo, assim, de ter que... Você não quer nem então, frente, mas também não quer para trás? Foi interessante, porque eu estava ali, eu estava na minha zona de conforto, eu estava com o meu consultório, tinha meu horário, eu fazia, né? E aí o que aconteceu foi essa frase, que falou assim, agora. E aí mexeu, me inquietou muito, tipo assim, eu voltar para trás, aquilo, falou assim, não, vou retroceder, não. Uma coisa que eu aprendi com a vida, a gente não pode retroceder, a gente tem que ir para frente. Se eu for mudar de casa, que a gente estava falando, eu mudo muito eu vou mudar para um melhor. Então, assim, eu acho que precisa definir algumas metas, alguns sonhos e ir para o encontro deles. Se eu não tiver meta, se eu não tiver sonhos, eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum. Então, aquele momento seria o suficiente para mim. Mas não, eu quero mais. E eu entendi que se eu tiver metas saudáveis, né? Se eu tiver um comprometimento, a minha ação, eu vou conseguir. Então, pode não ser assim rápido, mas eu vou conseguir. Então, aos poucos, eu estou conquistando esse espaço. Você falou de mudanças de cenário daqui para frente. Se você olhar o seu mundo como psicólogo, limitado a sua agenda, a quantidade de horas que você tem para atender, teoricamente você tem uma receita limitada. Receita limitada. Do seu ticket médio. O que você se vê fazendo para que essa receita exceda isso? Não dependa somente dos seus horários de atendimento. O que você se vê fazendo? Então, é a área organizacional que nós estamos entrando. Então, a gente está entrando com treinamentos, programas da saúde mental, nós estamos trabalhando com as atividades mesmo dos funcionários, trabalhando nessa questão da gestão de talentos e futura, né? Em breve, a gente está também trabalhando um pouco mais aí dentro de assistência mesmo na área de saúde, com psicólogos dentro das empresas. Tudo bem? Mais alguma coisa? Muito obrigado, Sandra. Obrigada. Esse aqui pode ficar. Muito bom dia. Agora bom dia, né? De verdade, eu tô brincando. Eu vou trazer aqui assuntos a respeito do que a própria Sandra estava dizendo,
da experiência que ela teve, mas fundamentalmente sobre a importância, né, e a relevância desses assuntos em qualquer função, seja para psicólogos, seja pessoalmente, seja em qualquer sentido, né? A gente não pode negligenciar a parte financeira em nenhum ponto. Em pouco tempo que a gente vai ter aqui, não tenho a pretensão de esgotar esse assunto, né? Então, caso vocês queiram depois tirar maiores detalhes, dúvidas, ao final eu vou estar conversando, a gente pode agendar um horário na empresa, né? Não se preocupe com relação a isso. E também não tenho, né, a falsa expectativa que eu vou responder todas as perguntas, tá? Então, aquilo que eu também não souber, fique tranquilo que eu vou buscar, a gente juntos vai entender, porque esse mercado ele é muito dinâmico, né? Então, se a gente não se atualizar, mesmo estando atualizado, é bem capaz que algum conceito falte ou não. Por isso que tanto a gente precisa de parceiros, como a própria Sandra disse, que é fundamental nesse sentido. Porque se a gente fosse preocupar com tudo, a gente não vai ter tempo para nada, né? É exatamente essa frase. Se preocupou com tudo, não vai ter tempo para nada. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Carlos Eduardo, aquele da foto sou eu. Não parece não, né? Eu estou brincando. Parece sim. Eu tenho formação na área de finanças, gestão MBA em gestão financeira, controladoria e auditoria. A minha formação da graduação é em administração, mas com ênfase em recursos humanos. Então, tem bastante conceito nesse sentido que a gente pode trocar ideias aqui, mas vamos focar hoje na parte financeira, que é essa parte que eu amo de paixão. Minha esposa, né, a Sandra, que esteve falando aqui antes, não sabe como, mas, né, ela não entende essa paixão minha pela área financeira, né? Ela não consegue, nem Freud explica isso. Posso usar esse termo? Né? Tenho licença poética aqui para usar o Freud explica? Nem Freud explica, mas eu amo, né? Sou apaixonado pelo Excel, é outra paixão minha, né? Não é concorrente da minha esposa, não pode ficar tranquilo, mas amo mesmo, né? Então vamos lá. Sobre a empresa, a minha empresa, o que a gente faz hoje? Trabalhos aqui, consultoria, assessoria, terceirização de serviços, né? E o famoso termo agora que está se usando de CFO as a Service, que na verdade é um termo para empresas que não têm muito caixa para investir num profissional tão caro como seria um diretor financeiro, por exemplo, né? Então se faz uma contratação de um profissional que faz essa prestação de serviço, né? Com a mesma qualidade, com o mesmo tempo, com o mesmo conceito, com a mesma teoria, com a mesma estratégia, só que é um trabalhador part-time, né? Então ele está em tempos ali, ele vai interagir com a empresa, mas o custo não vai onerar tanto a empresa em função do tamanho dela, né? Com relação à consultoria, nós atendemos corporativa, que é a parte de business, e a parte física, que é a parte do Wealth Planner, que é um novo termo que está se usando agora no Brasil, para consultor financeiro, pessoa física, né? Que é um termo assim, um pouco mais abrangente do que consultoria financeira. Ele é um cuidador de patrimônio, Wealth Planner, né? Então, ele não trata só se tem aplicação ou não, se tem custo ou não, ele faz todo o controle, né? Inclusive da segurança do patrimônio, do investimento do patrimônio. Enfim, é um conceito bem completo, né? Depois a gente tem a parte aqui de assessoria. A parte de assessoria financeira também é para empresas, na parte de corporativo, e na parte de pessoa física. Só que é um trabalho já mais a longo prazo, né? Pessoas, por exemplo, que querem controlar o seu orçamento semanalmente, mensalmente, semestralmente, anualmente. Então, a gente faz esse controle aqui, esse acompanhamento, tanto na parte da pessoa física quanto na parte da pessoa jurídica. Na parte da pessoa jurídica também é um trabalho que tem um custo um pouquinho menor para as empresas, né? Mas é um trabalho também que dá todo subsídio suficiente para que ela tenha
todo o respaldo na área financeira. Eu estou falando um pouquinho aqui, mas vocês vão entender um pouquinho mais o que é esse respaldo na área financeira, né? Porque parece pouco, mas não é. É muita coisa, né? Então, indo um pouquinho para frente, isso aqui eu sempre trago nas minhas pesquisas. Está um pouquinho difícil de ler, mas eu vou resumir para vocês. O Sebrae faz uma pesquisa que chama Sobrevivência das Empresas no Brasil. Essa pesquisa dá uma visão muito clara da importância da área financeira, da gestão da área financeira em tudo e qualquer atividade. Reparem que dos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, dos 13, 14 itens que tem ali, os 5 primeiros estão relacionados à área financeira, dos principais motivos que as empresas sucumbem. Então, assim, dá para entender qual que é a relevância desse fator, né? Quando a minha esposa falou, olha, eu estou trabalhando, eu estou atendendo 10 pessoas por dia, mas não tem dinheiro para pagar as contas, é verdade. É verdade. Se seu ticket médio não for suficiente para alcançar os seus custos, suas despesas, etc, 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 não adianta se matar de trabalhar. Eu tive a semana passada com um cliente e eu disse para ele falou, tem que aumentar o faturamento. Eu falei, não tem que aumentar seu faturamento, não é a hora. Ele falou assim, como não é hora de aumentar meu faturamento? Faturamento é sempre bom. Depende. Se você está gastando mais do que você está faturando, você vai faturar mais e vai continuar gastando mais. Não vai resolver seu problema. Tá? Então, nesse sentido, nunca negligencie, porque um dos principais motivos que as empresas sucumbem está aqui nos primeiros 5 itens. O IBGE também faz essa pesquisa com outro parâmetro. 48% das empresas fecham até os 3 primeiros anos de vida. Vocês sabiam disso? Até os 3 primeiros anos de vida, né? Por quais motivos? Fluxo de caixa insuficiente, endividamento excessivo, falta de capital de giro, inadimplência, custo operacional, etc, etc, etc. A gente poderia discorrer aqui, mas N motivos. Mas o fato é que 48% nos 3 primeiros anos morrem, desaparece. E as pessoas não sabem por quê. Não sabem por quê. Recebem o tiro, é meia história da bala perdida, né? Infelizmente. Recebe o tiro e não sabe de onde veio. Aí depois vai tentar entender o que aconteceu, tarde demais. Aqui eu vou trazer um pouquinho do que é a área financeira. Não é para deixar ninguém com medo não, tá, gente? Mas é isso mesmo. E isso aqui não é nem 70%, nem 60% da estrutura da área financeira. O que você, como psicóloga, deve saber da área financeira na sua empresa? Vamos lá. O que você deve saber? Primeiro, a sua tesouraria. Todo mundo sabe da tesouraria? A tesouraria é o caixa. Por exemplo, se você tiver que comprar uma balinha para dar para o seu cliente na hora que ele estiver fazendo terapia, da onde que sai esse dinheiro? Do caixa, do caixinha. Tem gente que fala do meu bolso, né? Também concordo. Tirar do bolso direito para colocar no bolso esquerdo não é roubar de você. Só está no lugar errado. Você está tirando de um lugar que não deveria estar saindo. Mas, enfim, tesouraria. Na tesouraria você vai saber análise de crédito. Será que esse cliente tem condições de me pagar? Será que vocês estão atendendo gente que vai lá só para fazer atendimento e não vai ter capacidade de pagamento? Vocês já pararam para pensar nisso? É um paradoxo isso, né? Eu atendo uma pessoa desesperada que não tem condições de pagar. Então não é atendimento pago, é beneficente. Precisa entrar em outra classificação. Até nisso vocês precisam ver qual a capacidade de vocês atenderem nessa cota.
nesse percentual. Depois tem lá, contas a receber. Vocês recebem tudo o que vocês deveriam? Ou contas a pagar? Vocês pagam tudo o que vocês deveriam pagar? Isso aqui é o básico, tá, gente? Depois vem aqui, ó, controladoria, relação com a contabilidade. Dependendo do tamanho dos atendimentos que vocês têm, não é nem necessário ainda, né? Porque vocês estão lá como pessoa física, depois passa por uma empresa, depois passa por uma empresa grande, né? Às vezes, vocês não têm essa relação, mas dependendo do tamanho do faturamento, quando ele começa a aumentar o faturamento, você já tem que começar a pensar nesse sentido aqui. Quem que faz a apuração dos impostos? Quem que toma o cuidado, né, para que vocês estejam atuando dentro da legislação fiscal, tributária, etc, etc. Precisa ter um contador. Vamos mais além. Alguém tem orçamento aqui? É sempre essas carinhas de ponto de interrogação que eu vejo quando eu faço essa pergunta, né? Não precisa me responder, né? Porque eu tenho certeza que a grande maioria não tem. Mas para que serve o orçamento? Para você ter a referência. A Sandra falou para a gente aqui de metas, sonhos, objetivos, tudo isso. O orçamento é uma referência da sua capacidade. Quem que vocês têm que atender, quantas pessoas têm que atender, quantas pessoas precisam atender para pagar suas contas, né? E tudo mais. Esse aqui no orçamento. Custos. Será que o preço que eu estou cobrando é justo? Será que o preço que eu estou cobrando é suficiente? Ou será que o preço que eu estou cobrando é muito mais do que estão cobrando por aí? Ele paga todos os meus custos? Não paga todos os meus custos? Então eu tenho que analisar essa parte também. E a parte fiscal, da parte da legislação. Paga imposto de renda? Não paga imposto de renda? A gente estava conversando aqui um pouco antes, né, a respeito disso. Né? Coloco lá na declaração do imposto de renda pessoa física, vocês digitam lá o CPF da pessoa, a pessoa vai lá, faz a declaração do imposto de renda, deduz do imposto de renda o atendimento, aí não está na declaração de vocês, aí cai vocês na malha fina, cai a pessoa na malha fina, né? Vira um tormento. E a emissão de notas fiscais. Aqui é só uma base, tá? Só uma base. Não se preocupem que tem mais. Como diz o nosso pai espiritual, né, tem que usar aqui as palavras dele, né? Aquilo que está ruim pode piorar. Pode ficar mais complexo. Além de tudo, vocês têm orçamento, resultado mensal, ponto de equilíbrio. Alguém já ouviu falar aqui de ponto de equilíbrio? Seja sincero, quem ouviu falar, levanta a mão. Ufa, ninguém levantou a mão. Então estamos juntos, estamos no lugar certo. Precificação, lucratividade, meta de venda, conciliação bancária. Jesus, olha os gatinhos que eu coloquei ali, ó. Né? Ó, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e o último ali não sabe nem onde que ele está. Ele já trocou até o assunto para falar a respeito disso, né? Porque é tanta coisa, tanta coisa. Você conhece o termo BPO financeiro? O que é o termo BPO financeiro? O BPO vem do termo em inglês que se chama Business Process Outsourcing. Resumindo, terceirização de serviço. Que você vai pegar o seu serviço e vai dar para alguém fazer. Né? Só que esse serviço é o serviço da área financeira. Hoje se utiliza muito isso. E a minha empresa, ela oferece esse tipo de trabalho, onde você vai se preocupar com o seu core business, com o seu atendimento, com o seu desenvolvimento, com as suas pessoas, com os seus casos, e vai deixar para quem de direito cuidar da parte financeira. Isso é a terceirização. Então o BPO vem do termo lá do Business Process Outsourcing, nada mais é do que a terceirização completa da área financeira. Você não vai fazer mais contas a pagar, contas a receber, você não vai emitir nota fiscal, você não vai emitir recibo, você não vai saber do seu resultado, porque alguém vai te dar o seu resultado. Então, esse trabalho existe, né? E vem ajudando muitas pessoas, não só na área de psicologia, mas em outras áreas também. Em áreas corporativas, as empresas estão usando demais esse trabalho, né?
porque essa prestação de serviço faz com que não só o trabalho fique com mais qualidade, mas também ele economize dinheiro para as empresas. Por quê? Tudo isso que eu passei aí atrás, vocês vão precisar de uma pessoa para fazer isso, não vão? Quanto que é o salário de uma pessoa para fazer isso? Aí joga mais pelo menos 70%, né? Porque é o salário, mais 70% de cargos sociais, mais benefícios, mais isso, aquilo, né? E o valor que se cobra para fazer uma terceirização é infinitamente menor ou distante do que esse resultado dessa conta. Posso garantir para vocês. No finalzinho também, se quem quiser falar a esse respeito, saber mais desse serviço, eu estou ali à disposição. Tá bom? Eu vou só mostrar o que a gente pode oferecer, mas quem tiver mais interesse a respeito disso, né, eu estou ali à disposição. O BPO, que é o outsourcing, vem traduzido ao pé da letra, que é a terceirização de processos de negócio, que eu já passei para vocês. O que faz um BPO? Processos do setor financeiro, fluxo de caixa, gestão de indicadores, gestão de contas, conciliação, planejamento financeiro, planejamento orçamentário. Ufa, ele faz tudo. Né? Quase que eu ouvi um amém. Ele faz tudo. Aquilo que a gente não precisa se preocupar, ele se preocupa. Quais são as vantagens de você ter um serviço de BPO financeiro? A primeira, aumenta em 24% o desempenho da gestão do seu setor. Isso aqui são pesquisas efetivas com escritórios que já fizeram esse trabalho e já obtiveram esse resultado. Eleva a expertise das finanças em 18%, porque você ter um funcionário qualificado não quer dizer que ele vai ter toda a qualificação necessária para fazer isso. E o BPO já vai ter que começar te oferecendo isso 100%, a qualidade do seu serviço. Então, a expertise aumenta em pelo menos 18%. Reduz todas as burocracias, né? Quem gosta de emitir nota fiscal aqui? Só eu, o Carlos e a Ciamara. Né? Não, vocês não gostam não, né? Ciamara. Só o Carlos gosta, né? Então, ó, só eu e o Carlos na fila aqui, ó, né? Gosto não se discute, né, Carlos? Gosto não se discute. Então, diminui aqui, ó, e aumenta em 15% o tempo que vocês estariam desperdiçando, às vezes para atender um paciente novo, para estudar um caso, para aplicar um teste, para ir mais a... Enfim, dessa área eu não vou entrar nessa seara, porque né, psicóloga é minha esposa ali, eu só parpito na área financeira, né? Depois, diminui em 12% o custo da sua operação. Se você quisesse fazer tudo isso, que em algum momento você vai ter que fazer isso, você vai ter pelo menos uma redução aí de 12% no seu custo. Isso daqui, ó, são os trabalhos de forma resumida, são os planos que a gente tem. Por exemplo, eu tenho um plano que eu atendo PJs e MEIs, ou MEs. Eu faço operação, tesouraria e o relacionamento com a contabilidade, porque eu não faço contabilidade. Então, toda essa integração contábil nós fazemos. O que a pessoa precisa se preocupar? Com nada. Ela precisa se preocupar em ler relatório e informações mensais, né, que a gente vai produzir com base nas informações que ela passa para a gente. Então, esse é um plano específico, PJ, ME e MEI. E autônomos, no caso das psicólogas, dos profissionais liberais e tudo mais. Esse daqui é um modelo mais empresarial, que ele entra aqui com sistemas, né, ERPs, etc, etc. E depois com a controladoria também, que é um pouquinho mais avançado esse trabalho. Mas é um pacote que a gente oferece também. Planos que nós temos aqui. Hoje, o que eu posso oferecer e deixar aqui para oferecer para vocês é esse até 50 atendimentos. Por quê? 50 atendimentos, eu vejo que quem está próximo desse volume já tem uma demanda de trabalho grande. Né? E tem uma demanda de trabalho grande na área financeira. Né? Então, nós estávamos discutindo também a questão do fluxo do caixa. Né? Alguém de vocês aqui usa o site da Receita Federal para fazer o fluxo de caixa? Receita Saúde. Não?
Então, isso é uma preocupação, né? Porque, de alguma forma, isso deveria estar no radar de vocês, sendo feito ou manual ou pelo site, né? Então, esse trabalho também a gente pode oferecer para vocês, né? Dentro de uma prestação de serviço um pouco mais em conta, mas que atenda a demanda da legislação e vocês eliminem qualquer tipo de problemas futuros, né? Porque não há nada mais difícil do que pegar um paciente, né? Depois ele passar do processo, resolver a vida dele e arrumar um problema na área de imposto de renda, né? Vai ter que fazer mais terapia. Oh, desculpa, foi um trocadilho. Foi irresistível. Não, foi mais forte do que eu, entendeu? Vai ter que fazer terapia de novo. Exatamente, mas vai ter que fazer mais um ciclo, né? Vai ter que fazer mais um ciclo, por causa do bendito imposto de renda, né? Que você não declarou lá, não colocou no fluxo de caixa, não informou a Receita Federal. Enfim, estou à disposição de vocês ali, para se vocês quiserem depois mais detalhes a esse respeito, né? E dúvidas? Agora sim, dúvidas. Esse ponto que você falou da Receita de Saúde é especificamente para psicólogo que atende com pessoa física. Com pessoa física. Quem é PJ? Quem é PJ? Exatamente. Esses têm um pouquinho de recurso mais avantajado. Quem mais? De qualquer forma, eu me ponho à disposição, tá certo? Estou ali depois do finalzinho, quem quiser conversar comigo, né? Como eu gostei muito dessa turma, tô brincando, já estava pronto isso aqui. É que todo mundo fala isso, né? Eu vou sortear duas consultorias aqui, tá? Uma consultoria para quem já tem empresa, que chama Consultoria Express. Essa Consultoria Express, ela dá um diagnóstico rápido em 2 ou 3 reuniões. É como se fosse uma degustação do processo de consultoria. Então, eu vou sortear uma. Para quem tiver interesse, me procura lá. A Bárbara, no caso, né? Minha filha vai fazer um sorteio ali online para essa Consultoria Express. E vou sortear um Health Planner também, que é a consultoria pessoa física. Você que se preocupa aí com a parte de investimentos, com a parte de patrimônio, com a parte de segurança, a parte patrimonial, com a parte de orçamento familiar, né? Eu também vou dar uma mini consultoria express, porque nesse caso é mini mesmo, né? E eu vou sortear para vocês. Então, se vocês tiverem interesse, pode se cadastrar nas duas, pode se cadastrar em uma ou outra, fica tranquilo, tá certo? Que ao final a gente vai dizer quem foi sorteado, né? E como vocês não têm mais dúvidas, né? Eu quero agradecer a Nexo aqui, né, em público, pela oportunidade que está nos dando aqui, pela confiança, né, e pela honra de estar falando aqui, né? Muito obrigado pelo convite. É isso, gente. Hã? Opa! Muito obrigado, é isso aí. É verdade, não pode levar, né? Esquece mesmo. Eu esqueço. O que é? Ah, tá. Vocês mudam, então. Gente, bom dia. Eu sou a Cianara. Eu acho que quase que a maioria aqui, acho que umas 2 carinhas que eu tô vendo aqui que eu não conheço, mas a maioria eu conheço. Então, junto com o Carlos, meu marido, temos a Nexo Prosper Contabilidade, que já atua no mercado aí há mais de 30 anos. Querida, você pegou a lembrancinha? Ah, gente, tá tudo ao vivo aqui, então vocês que estão no YouTube, estamos em casa. Porque quem veio aqui no presencial tá ganhando uma lembrancinha. Deus abençoe. Tá ganhando uma lembrancinha aí do dia do psicólogo. Aliás, parabéns a todas as psicólogas, vocês que estão aqui, as que estão em casa também. A gente está muito feliz e tomamos essa decisão de fazer esse tempo aqui com vocês, porque vocês têm chego muito na nossa empresa, nós temos muitas clínicas, muitas psicólogas, a maioria são psicólogas, né?
E vocês têm chegado muito na nossa empresa e chegam com muitas dúvidas, não é, Tamara? Eu preciso de ajuda. E aí, o que nós fizemos? Bom, vamos abrir um tempo, um espaço para que aquelas que puderem sejam com a gente no presencial, as que não puderem acompanhem a gente aí no YouTube, e a gente vai caminhando com vocês e tirando dúvidas. As dúvidas de vocês, pessoal, são bastante relevantes e elas são reais. Por quê? Eu não fiz psicologia. Minha formação é na área da administração, na área da contabilidade. Fiz também teologia, que tem um pezinho ali na psicologia. Mas nós sabemos que, até se eu estiver errado, vocês me corrijam, a faculdade, ela não forma vocês para empreender nessa área da psicologia, não é? Então, vocês saem de lá para o consultório. E aí, o que eu já quero dizer aqui para vocês? A empresa... Então, assim, vocês têm um produto que é o atendimento da psicóloga para o seu paciente. Isso é o produto que vocês vendem. Esse é o que vocês têm, é a hora, é o conhecimento de vocês. Mas uma empresa, ela tem 4 pilares, pelo menos, no mínimo esses 4 pilares. Quais são? O pilar comercial, que é a venda do produto de vocês, quem atua vendendo, olha só, o comercial. Um outro pilar, que é a produção, quem produz o produto, quem está ali entregando algo pronto. Então, no caso de vocês, são vocês mesmas, né? A psicóloga produz. Tem também a área administrativa, financeira, contábil, é o outro pilar. E, claro, um último pilar, que são a gestão de pessoas. Olha só, então, você sai da faculdade pronta para abrir o seu consultório, onde você vai ter que lidar, pelo menos, gente, falando bem básico aqui com vocês, 4 áreas. E aí eu pergunto, será? Será que vocês têm conseguido, têm tido apoio, conhecimento para lidarem com essas 4 áreas? Pelo menos as que a gente tem atendido na nossa empresa, não é assim, né? Eu comecei a atender e eu não tenho tempo para nada. Gente, olha, pelo menos mais 10 pessoas mandaram mensagem para mim que estariam aqui hoje no presencial. Que mais que o paciente, mais que a agenda, e não conseguiram estar. Então, olha só, a agenda de vocês realmente é bastante demandada. Então, vocês precisam desse apoio. E por isso nós separamos esse tempo para estar aqui com vocês, para que vocês pudessem tirar dúvidas, mas também para sensibilizar vocês de algumas coisas, assim, que eu sei que é desafiador para vocês lidarem com isso, né? Como eu tenho bastante contato com o perfil de vocês, psicólogos, então eu sei que é desafiador, mesmo para a gente da área. Eu e meu marido, então, eu falei para vocês, temos anexo Prosper Contabilidade, onde ele é o diretor operacional que manda, que adora emitir nota fiscal. E eu estou mais na área de humanas, tanto é que o meu perfil é de humanas, então o meu negócio são mais pessoas. Para mim, que estou há 30 anos no mercado, tem coisas nessa área que já é muito desafiador para mim hoje? Olha só. Então, eu entendo. Agora, gente, como tanto a Sandra quanto o Eduardo falaram aqui, não é nosso objetivo, claro, exaurir com vocês esse tema. Lógico que não. Mas o que é muito importante, isso aqui, ó, que vocês tenham um mínimo de conhecimento necessário. Sabe por quê? Por exemplo, o Eduardo trouxe muito aqui essa questão de você contratar um BPO. Hoje a gente super indica, viu? E é para todas as áreas, a gente está indicando o BPO. Porém, por mais que você tenha alguém fazendo algo para você, especialista, que sabe o que está fazendo, que ama planilhas, parabéns, Eduardo, por você amar as planilhas, tem uma coisa muito importante. Eu só posso ter um valor agregado, isso na minha vida pessoal, né? Ou no meu negócio, aquilo que eu consigo perceber resultado, valor. Como vocês podem perceber um resultado em algo se vocês não tiverem um mínimo de conhecimento necessário para que vocês, por exemplo, ele perguntou aqui a questão do ponto de equilíbrio. Tá, mas o que é ponto de equilíbrio? O que eu faço com isso? Esse mínimo de conhecimento vocês precisam ter para que você possa cobrar, inclusive, da pessoa que está te prestando os serviços. Seja ele do BPO, seja ele da contabilidade.
Então, por exemplo, a Dione que saiu, na hora que o Eduardo estava falando aqui algumas coisas, ela falou assim, eu não me preocupo com nada, o contador quem se preocupa, aliás, ela não falou isso, que cuida disso para mim. Cuidamos sim, mas tem um detalhe. Nós estamos cuidando do seu recurso. Se vocês não tiverem o mínimo de conhecimento para lidar conosco também, para nos mandar as informações necessárias, para que a gente possa ter aí um ambiente harmonioso, favorável com vocês, pode ser que nós estejamos também errando com vocês. E se você não tem esse mínimo de conhecimento aqui, para você tomar decisões assertivas no seu negócio, vocês já ouviram aquela frase, meu negócio não deu certo porque o meu contador fez alguma coisa errada, porque o meu financeiro, porque o meu sócio, porque o meu fulano. A pessoa que fala isso nunca coloca que ela também largou o negócio na mão dos outros, normalmente, né? Um ou outro, às vezes, até admite. Mas, gente, de verdade, a pessoa que chega para mim e fala assim, eu fui roubada na minha empresa. Então, gente, se você chegou nesse nível de alguém conseguir roubar o seu caixa, presta atenção, porque alguma coisa está largada ali. Porque como assim alguém está roubando o seu negócio e você não está percebendo? E isso não é diferente na sua área de pagamento de impostos. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre isso. Nós vamos falar um pouquinho sobre planejamento tributário, quais são os incentivos. Uma grande dúvida na área da psicologia mas o que de fato eu posso deduzir, como eu posso me beneficiar na área tributária? Depois o Carlos vai falar um pouquinho aqui de ferramentas para vocês também. Então, olha só, gente, deixa eu falar uma coisa. Diferentemente da palestra da Sandra, né? Eu já venho com números, eu já venho... Porque, gente, é a nossa praia, tá bom? Então, assim, mas eu vou ser bastante prática. Depois vocês perguntam para mim se tiverem dúvidas. Gente, então, assim, já queria que vocês olhassem para isso. Então, nós estamos falando aqui de 2 tipos de rendimentos. É o rendimento da pessoa física, que é aquele que você atende o paciente e recebe. Estamos falando aqui também da pessoa jurídica. Eu já trouxe um comparativo aqui para vocês. Então, se você não tem um CNPJ, você atende com o seu CPF e você tem um rendimento de 10 mil, quando você fizer, e a gente vai falar dessas despesas do livro caixa que são dedutíveis, também recolher o seu INSS e tal, você vai ter, então, uma base de cálculo para o seu imposto de renda de 8.209. Na sua pessoa jurídica, essa mesma base de cálculos, que ali é 8.209, passa a ser 10 mil. Então, para ser bem prático aqui com vocês. O que eu estou falando, gente? O que é base de cálculo? É aquele valor com o qual você vai informar a Receita Federal do seu rendimento e vai ser calculado um imposto para você pagar. Na pessoa física, vou falar depois sobre a tabela progressiva, mas você vai então ter a recolher, quando você trabalha com o seu CPF, você vai ter a recolher com um rendimento de 10 mil, R$ 1.762,48. Na PJ, você vai recolher R$ 907,91. Percebem, gente? Então, tem pessoas que falam assim, eu estou atendendo na pessoa física porque é mais fácil, porque aí eu consigo controlar aqui os meus recibos, porque abrir empresa dá muito trabalho. Então, se for esse o seu caso, você já está perdendo aqui pelo menos aí quase R$800 por mês. R$800 por mês no ano, 8 mil, quanto dá, amor? Faz conta aí. 8. Tem um ponto aí, Sandra, que até quando eu fui revisar esse ponto, tem um Rzinho no INSS. Daí tem lá na frente para falar do fator R. Se você ir como pessoa física nesses 11%, você vai aposentar o salário mínimo. Uhum. Se você tomar essa decisão de ir para a pessoa física, você tem que mudar aquele 20% pagar 20%. Daí eu tá falando lá na frente isso. Daí você tem que tomar cuidado também, não lá na frente, senão você vai ter problema com a pessoa física. Daí eu coloquei um pouquinho mais para frente. Então, assim, aqui eu quis mostrar para vocês logo, gente, do que é que eu vim falar. Eu vim falar sobre isso. Se a Mari, eu não vou fazer contabilidade, eu não vou emitir DARF, isso é o trabalho do contador? Mas quem tem que tomar uma decisão, como a Sandra falou, em algum momento eu tive que tomar uma decisão e me posicionar, são vocês. Eu quero ser uma pessoa física,
prestando serviços ou eu quero ser uma PJ, né? Então, já está aí algo que vocês precisam refletir. Quando a gente fala, então, daquelas despesas, né, que eu mostrei aqui para vocês, então, ali, ó, tá vendo? Despesas de 1.500. Então, a mesma despesa que você tem sendo pessoa física, você também vai ter sendo pessoa jurídica, despesas de R$ 1.500. De que despesa nós estamos falando? Uma despesa que pode ir para o seu livro caixa, pessoa física, ou para a sua contabilidade, pessoa jurídica, mas ela é os mesmos 1.500. Água, luz, telefone, consultório, né? Todas essas despesas, elas podem entrar como sendo dedutível naquela base lá. Então, ela representa aqueles 1.500. Mas o que eu quero falar aqui para você também? É importante você saber que toda despesa necessária para a sua prestação de serviços, ela é dedutível. Por exemplo, uma coisa que as pessoas não sabem. Se você usa notebook para atendimento, eu acredito que todo mundo aqui usa. Você sabia que o notebook que você comprou é um custo que você pode deduzir? Essa é uma informação que muita gente não sabe. O celular que você usa para o consultório, a conta que você paga, você pode deduzir. Outra coisa, tem pessoas que atendem em casa. E aí você tem uma despesa lá na sua casa, por exemplo, água, luz, telefone, mesma coisa. 1/5 dessa despesa pode entrar nesse livro caixa aqui. Tudo pessoa física, tá? A gente tá falando aqui de pessoa lá. Livro caixa, pessoa física, tudo pessoa física. O curso de uma pós-graduação que você fez, tudo que é reconhecido pelo MEC, você pode deduzir no seu livro caixa. A área da saúde, gente, é a área onde tem uma maior gama de deduções que a Receita Federal aceita. Até por conta, não vamos entrar no mérito, das deficiências da saúde que nós temos no país, né? Então, o regulamento do imposto de renda, ele traz bastante possibilidades de deduções. Então, é bem importante você estar atento a isso. Se é uma pessoa física, tudo aquilo que você... olha só, material de limpeza do consultório, material de consumo ali, de papelaria, o contador, o BPO, tudo isso é despesa que você comprovadamente, gente, aí é importante, tá? Toda despesa precisa ter comprovação de nota fiscal, de contrato, porque a hora que você cair na malha fina, e vai cair, porque os médicos estão caindo na malha fina, esse ano mesmo, nossa, ali tem uma lista de pessoas que a gente está monitorando. Então, assim, é preciso que você tenha todas as comprovações para apresentar. Então, tá vendo por que eu comecei falando para vocês que você precisa de informação necessária para tomar decisões do seu negócio? Porque isso aqui está na mão de vocês. É vocês que sabem quais são os custos necessários para o seu negócio, né? Inclusive combustível. Se você saiu de um ponto a outro ponto onde envolvia o seu atendimento, você pode fazer um relatório, colocar esse combustível e deixar lá para comprovar. Eu fui fazer um atendimento específico, ou eu fui para o consultório. É claro que você vai ter que controlar isso e monitorar, mas também é dedutível. Gente, até aqui alguma pergunta específica sobre o que nós falamos? Não? Podemos seguir? O que então são os encargos obrigatórios, gente? Muita gente não sabe disso, mas olha, carnê-leão é obrigatório. Estamos falando ainda de pessoa física, tá bom? Carnê-leão carnê-leão é obrigatório. Então, quando alguém te fala, você recolhe carnê-leão, se você está na pessoa física e você fala não, então você está errado, porque você precisa recolher o carnê-leão. O que vai compor no carnê-leão? Até a Previdência, o INSS, mas eu vou falar um pouquinho dele mais para frente. O imposto, o ISS-QN, esse é recolhido à parte pela prefeitura, né? Quem é autônomo aqui sabe e tem. E o imposto de renda. Então, esses impostos aqui, pessoa física, não é se eu quero ou se eu não quero. Então, ele está naqueles impostos lá que a gente falou anteriormente. E aí aqui a gente fez essa aqui é uma tabela, que é a tabela utilizada. Porque aí você fala assim para mim, mas Samara, de todo valor, como funciona? Todo o meu rendimento na pessoa física, eu vou recolher imposto? Até 2.254,20 você é isento. Então, se você é uma pessoa física e você recebe até esse valor, você é isento
de recolhimento de imposto de renda. A partir desse valor, aí já entram as alíquotas de acordo com o rendimento. Olha lá. Então, vai desde 2.000... faltam dois ali, né? Desde 2.259 até 4.664, você passa por todas essas faixas etárias aqui. E o maior sendo ele, então, acima de 4.664, você está pagando 27,5% de imposto. Olha só, então, além daquilo que nós conversamos ali em cima, né? Daquela diferença, você está sujeito a isso. O que isso já diz para mim? Olha, se eu vou pagar aqui, já no rendimento, vamos arredondar ali para 2.900, eu vou pagar 7,5% de imposto, de duas uma. Ou eu tenho bastante despesas, custos ali, para deduzir, ou eu já estou começando a ficar na corda bamba se compensa eu me manter atendendo na pessoa física. Tá vendo como que é bem? Às vezes a pessoa, eu só tenho uma receita de 4.000. Às vezes a gente atende 5.000. Então, você já está pagando imposto mais alto. Porque uma receita de 5.000, você já está nos 27,5% de imposto. Que é altíssimo, né, gente? Vamos combinar. Tudo bem, de novo, você pode fazer aquelas deduções que eu falei, mas é uma alíquota muito alta. Isso já é para vocês irem pensando, quem ainda não é pessoa física, já ir pensando aqui na sua decisão. Se eu devo ou não me manter na pessoa física ou na pessoa jurídica. E aí eu fiz um resuminho aqui para vocês, então, de novo, trazendo um exemplo. Se você tem um recebimento de 5.000, o valor que vai sobrar para você é esses 3.496, passando por aqueles impostos lá que a gente já falou anteriormente, ainda pessoa física. Então, esse tipo de avaliação que agora você precisa fazer, né? Vocês que estão aqui, vocês que estão em casa. Eu tenho um rendimento acima de 5.000? Deixa eu pensar, porque vocês viram lá, 4.900 e pouquinho, já estou no 27,5%. Já tenho esses impostos aqui para pagar na pessoa física. Está me sobrando 3.900. Compensa ou não eu continuar como pessoa física? Se eu puder dizer para vocês um corte, pela experiência que a gente tem de clientes, eu já ia falar pacientes, de clientes, gente, começou ali na pessoa física, um rendimento de 4.500, pode acender a luzinha de alerta. Que aí você já começa, tá vendo? Tá chegando perto da alíquota de 27,5%, e se você não tem muita despesa para deduzir, você já está direto nos 27,5%. Então já é uma luz de alerta acendendo aí para você. Aí aquilo que o Carlos estava falando com vocês. Então nós falamos ali já do INSS. Também é outra dúvida de vocês, psicólogos. Eu tenho que recolher, não tenho que recolher. Então, sim, todo profissional autônomo que tem uma receita está obrigado a recolher o INSS. Mas, Samara, não é só se eu quiser aposentar? Não. Não é. Outra coisa, que depois que houve a união de Receita Federal e de INSS, o que acontece? A pessoa não faz carnê-leão, não recolhe individualmente o INSS. Só que ele declara no imposto de renda dele, quem faz o seu próprio imposto de renda aqui sabe. Então, você vai lá, coloca o CPF do seu paciente e a receita que você teve. Então, a Receita Federal tem o valor total de quanto você recebeu de receitas. Se esse valor, então, já ultrapassa ali um salário mínimo, normalmente a informação que a gente tem que o INSS tem pego essa base. Se ultrapassou um salário mínimo, que hoje é de 1.412, ele já te notifica. Você está exercendo uma função como um profissional autônomo e não está recolhendo INSS. Então, gente, não é se eu quiser recolher INSS. Eu estou obrigada. E a Receita já está notificando. Então, o INSS é obrigatório. Como? Como que eu recolho o INSS? Tem duas formas. Ou através de um plano que ele já é integral ou do plano simplificado, que era aquilo que o Carlos estava falando. Se eu fizer a opção pelo plano integral, ele é 20%, não é os 11%, ele é 20% do seu rendimento que chegue até o teto do INSS, que hoje está por volta de R$7.000 de salário. Vamos colocar assim, um prolabore que, digamos, você tenha, de R$7.000.
Então, seria 20%, é um valor alto, né? 20% de 7 mil, R$ 1.400. Só que o benefício principal também é maior. Olha lá, ele permite a aposentadoria por tempo de contribuição e por idade. Já o simplificado, eu posso ir nessa situação que o Carlos trouxe. 11% em cima de um salário mínimo, 1.412, que hoje vai dar por volta de R$ 155, mas você tem um acesso limitado. Do que ele está falando? Você não aposenta por tempo de contribuição, e sim por idade. E com um valor menor, porque em cima é diferente você recolher em cima de 7 mil e você recolher em cima de 1.412, né? O INSS vai fazer a média, então você vai, na aposentadoria, receber valores diferenciados aí, a menor ou a maior, de acordo com esse recolhimento. Alguma dúvida até aqui sobre essa questão de INSS? Ou eu estou sendo claro ou o povo não está perguntando também, Sandra? Mas vocês... Oi? Tá claro? É que assim, bom, não sei o pessoal do YouTube, mas aqui pelo menos não tem muita... A maior parte, pelo menos aqui, são mais PJ, né? Mas assim, por que eu quis também trazer, né, gente? Primeiro porque era público mesmo da psicologia, mas mesmo aqueles que têm empresa, às vezes ficam com essas dúvidas. Ah, mas será que eu não estou gastando muito? Será que eu não deveria estar fazendo na minha pessoa física? Então eu quis também trazer essa ideia, tanto da física quanto da jurídica para você. Esses são os benefícios, aquilo que o Carlos falou então. Então, se você faz pelo plano integral, você tem o direito a todos esses benefícios aqui. Se você faz pelo simplificado, fica fora o por tempo, tempo de contribuição. Aí vai só pelo tempo por idade. Aliás, por 65 e mulher 62. Verdade. Gente, salário maternidade, sabia que tem às vezes... Você recebeu, Tami? Recebeu, né? Recebi, mas eu achei engraçado, porque quando eu recebi, o INSS desconta do próprio valor o valor do INSS. Isso mesmo. Isso mesmo. Minha filha, aqui... É bem isso mesmo. Mas você sabia que muita gente, às vezes, eles têm filhos e não recebe? Você recebeu? Mas você já era contribuinte na época? Já. Aí, você podia ter recebido, Sinara. Nossa, Sinara, olha... Então, acontece muito isso. A pessoa vem, quando eu converso, como assim? Eu nunca recebi, já tive filho. Poxa vida, Sinara. Gente, então agora, pessoa jurídica. A pessoa física, de certa forma, ela é um pouquinho mais detalhada, porque envolve um pouco mais mesmo ali do seu contexto físico, né? A jurídica, de novo, né, o contador está cuidando, mas você viu? Quem vai tomar a decisão se você vai ser físico ou jurídico é você. A jurídica fica mais na mão do contador, mas ainda assim precisa muito da participação de vocês. Gente, então assim, a tributação na pessoa jurídica, via de regra, ela segue esses impostos todos que vocês estão vendo aqui. É muito imposto, não é não? Imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, INSS patronal e ISS-QN. Isso aí está dando por volta de 16%, né? 16%? Não, se for presumido, 16%, 14%, 15%. É a média. Então, assim, na PJ, uma forma normal de você ter... Lembra lá daqueles 4 mil e pouquinho, já chegando a 5 mil, 27,5%? Então, se você tivesse... já agora, para tomar uma decisão e olhasse para uma forma normal onde os impostos são recolhidos, você já poderia olhar entre 27,5% e 15%. Então, já por aí você já começa a perceber essa grande diferença. Mas aí o que acontece? Os regimes tributários hoje no Brasil, eles são esses três. O lucro real, o presumido simples nacional. O lucro presumido é aquele que eu falei para vocês, que gira em torno de 15%. O lucro real, ele assim, normalmente, tá, gente? Não é uma regra, talvez lá na clínica a gente precise dar uma olhada, mas normalmente o lucro real não compensa para prestadores de serviços. Normalmente. Mas não é uma regra, dá para dar uma olhada. Mas os impostos também ali são altos, mas assim,
Por que eu já coloco isso para vocês? Dificilmente um serviço ele consegue se manter com prejuízo, né? Ou com um lucro muito baixo, porque serviço é pagar mão de obra, pagar pessoas, então ele também não perdura muito. Então ele não cabe muito nesse regime. Normalmente, então, que é o caso da Tamara, ela já entra, a empresa dela já entra no Simples Nacional. Você também está no Simples, né, Sandra? Então, já entra no Simples Nacional. E aí, amor, vem aqui falar do Fator R, vai. Vou dar serviço para você. Foi. Bom, então vamos tentar ajudar o pessoal. Em relação às empresas, todos vocês são PJ? As que têm empresa? Estão todas no Simples Nacional. Esse termo Fator R, vocês chegaram a entender como é que funciona isso ou não? O que é o Fator R? Quando você abre uma empresa para prestar serviço de psicologia, teoricamente ela vai para o anexo 5. Você deveria estar pagando de 15% a 16% do seu faturamento. Ou seja, ela equipararia a um lucro presumido. Aí, o que a Receita fez? Entendendo, né, a complexidade do trabalho, entendendo que normalmente você começa com uma receita baixa, ele atribuiu esse Fator R. O que ele faz? Suponhamos que você tem uma receita de 10 mil reais. Para você não pagar 15% em cima de 10 mil, ele entende que o seu gasto com folha tem que ser no mínimo de 28%. Ou seja, o seu prolabore tem que ser de 28%. Aí, em vez de você pagar 15%, você começa pagando 6% sobre o seu faturamento. Ou seja, dá um ganho bem grande. E você não tem que se preocupar como uma pessoa física comum em relação às suas despesas. Porque quando você fala de Simples Nacional, que de Simples não tem nada, né? Você vê dezenas de impostos ali, complexidade no momento de apurar, de Simples ele não tem nada, mas ele tem essas vantagens tributárias, que para tanto faz você colocar despesas ou não, ele vai tributar em cima da sua receita. Então, como a Samara colocou, lucro real, lucro presumido, eles são mais trabalhosos para quem faz a apuração, mas em alguns casos ele é muito desvantajoso para o empresário. Ele só é vantajoso quando você tem um custo muito alto. Então, normalmente, empresas que têm, na média, de 10%, 12% de lucro líquido, eles vão para o lucro real. Quem tem acima disso, como é o caso de contabilidade, psicologia, qualquer clínica, ou está no lucro presumido, ou está no Simples Nacional. E o Fator R você tem que obrigatoriamente fazer esse cálculo constantemente. E ele vai sempre considerar os últimos 12 meses, tanto para a receita quanto para a apuração do seu prolabore. Ele vai fazer como? Suponhamos que você tenha 10 mil de receita por mês durante os últimos 12 meses. Você teve 120 mil reais de receita nos últimos 12 meses. E o seu gasto com folha de pagamento, ele vai fazer o mesmo cálculo, os últimos 12 meses de gasto com folha de pagamento, e tem que dar 28%. Então, se você teve 121 mil, você tem que ter gasto com prolabore ou com funcionário próximo de 30, 35 mil reais. Fez isso, você cai sua alíquota de 15 para 6. Então, é bem importante a gente estar atento a isso. Então, vocês que têm empresa, como a Samara colocou, não deixe só na mão do contador, do BPO, dá essa olhada, questiona, que ele tem que estar nessa linha de raciocínio. Porque se não tiver, você está perdendo 10% praticamente todo mês em imposto. E para voltar a isso, é um parto. Normalmente você não consegue para refazer esse processo, tá? Aqui até colocou uma simulação de valores ali, mas na média é isso. Tome cuidado para que o seu prolabore ou os gastos com seus funcionários atinja no mínimo 28% da sua receita bruta. Aqui é com você, filho, agora? Então vamos lá. Então, emitir recibo ou nota fiscal. Até estava conversando com o Carlos anteriormente. Eu entendo que o caminho é a nota fiscal, para você tirar também esse trabalho da sua parte, para você focar realmente no seu atendimento, na sua operação. Se você se transformou numa PJ ou mesmo PF, caminhe para a nota fiscal. Porque eu estava explicando para o Carlos assim, você faz uma amarração, o governo ele exige das empresas e das pessoas uma vinculação que às vezes a gente não tem noção. Exemplo, vamos pegar de novo uma empresa que a gente tem como psicologia. Uma das nossas clientes, ela vai lá e emite, sei lá, 10 mil por mês durante o ano todo. Obrigatoriamente, ela tem que informar para quem ela atendeu, qual é o CPF, quem é o beneficiário, quem foi que pagou. E aí ele faz essa informação. Quando chega no início do ano, a gente tem que formar uma declaração chamada DIRF e uma outra chamada DEMED. Ela vai amarrar tudo. Vai dizer assim, exemplo, vou pegar, Tamara me atendeu. Eu gastei com ela durante o ano aí, sei lá, 3 mil reais de atendimento. Quando eu for declarar, eu vou informar que eu gastei 3 mil reais com a minha psicóloga. E eu vou deduzir do meu imposto a pagar.
só que ele vai conferir se a DMED da empresa da Tamara tem os mesmos R$3.000 no meu CPF. Se não tiver, eu caio na malha fina e a Tamara também. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, de andar certinho as notas que você for emitir. Quando for nota, é obrigação do contador fazer amarradinho se você emitir ela do jeito certo. Mas você imagina você fazendo um recibo. Já teve casos, né? Que a pessoa vai lá, emite o recibo. Você trabalha como pessoa física, você está atendendo lá. Emite, colocou o CPF da pessoa. Só que um determinado valor. Só que ela teve outros atendimentos e você não emitiu o mesmo recibo. Ela só multiplicou e você não informou na sua declaração de pessoa física, a Receita vai cruzar, ele vai falar que foi os mesmos 3.000, só que ele só tem um recibo na mão da psicóloga, só de R$800. Os dois caem na malha fina. E normalmente quem sai perdendo é o seu paciente. Você imagina o caos disso. Ele não vai querer ser atendido mais por você, porque ele sabe que você não documenta tudo aquilo que você fez. Então, mais um motivo para você, ou se você é pessoa física, para ter um controle financeiro bem organizado, ou uma pessoa jurídica com emissão de nota da forma correta. Tá? Então, tomar sempre esse cuidado, porque a gente acha que é somente a receita, somente o atendimento, mas vai um pouquinho além. E com esse mundo que a gente está vivendo hoje, com PIX, com nota fiscal eletrônica, você está se dedurando todo dia. Né? A gente sabe que a gente tem vários clientes que trabalham dessa forma, ele vai lá, recebe no PIX ou numa maquininha de cartão que ele diz que a SAMAP da vida não informa o governo. Será? A gente já teve casos que a instituição financeira é obrigada a fazer isso, ele amarrou o CNPJ com o CPF, está os três com problema. Então, evite isso. Então, faça tudo numa conta só. Pode falar. CNPJ ou CPF? Se eu tenho CNPJ, mas eu tenho algum paciente que não faz o pagamento, por exemplo, no CNPJ. Ah, Posso tá. emitir a nota fiscal? Não. Deve. Porque como que você recebeu? Em qual conta? Conta pessoal? Dinheiro vivo? Então não é recomendável que você faça isso. Dependendo do valor, ele não vai ter como comprovar. Entendeu? Porque daí você vai ter que ter duas declarações, né? A de pessoa física e pessoa jurídica. Não sei se caberia. Acho que era mais fácil você falar assim, tudo bem, você pagou na minha conta pessoal, mas eu vou dar entrada como se fosse uma conta caixa e vou emitir nota. Porque daí o controle fica para a contabilidade. E você paga imposto em cima daquilo. Aí amarrou. Aí você não tem preocupação. Porque teoricamente falando, se você joga na sua pessoa física, você vai cair naquele caos todo lá de imposto de renda. E aí você vai falar assim, tá, eu já estou pagando a contabilidade. Eu vou perder quanto? 6% se eu estou usando o fator R? Por que eu vou para a pessoa física? Aí depois pode dar problema para mim, pode dar problema para ele. E por quê? Ah, ele não quer informar. Tranquilo. Você não vai. Teoricamente, você tem o cadastro de todo mundo, correto? Com nome, com CPF, tudo. Então você emite e manda a nota para ele. Ah, ele não quer que emita a nota. Beleza. Então, literal, você vai lá e emite nota e não põe o CPF dele. Tem essa possibilidade também. Você regulariza a sua receita, mas você não vai carregar a informação da DMED e ele não vai poder declarar no imposto de renda dele. Ele precisa saber disso. Entendeu? Então, vamos supor que seja eu. Fui atendido. Falei, não quero que apareça em lugar nenhum que você me atendeu. Mas eu também não vou declarar no meu imposto de renda a minha dedução do seu atendimento. Ah, não, eu vou declarar. Falei, não, aí não tem como. Aí eu preciso emitir nota. Para você tirar isso do seu radar. Tranquilo. Você emite nota sem CPF. Sem CPF. Aí você regulariza isso. Acho que era isso. Algo mais? Não? Quando vale a pena abrir um CNPJ? Esse aqui eu queria, se a Mari estivesse falando, eu queria até reforçar isso aqui. Porque quando o que eles colocaram aqui, a gente não aprende na faculdade a realmente ser empreendedor. Aí você vai lá, teoricamente você vai conversando com pessoas que estão funcionando como PF, eles falam que é o mundo ideal. Mas a gente aprendeu aqui que não é. Então você sempre tem que olhar assim, tá, eu quero ser pessoa física. Então eu vou pegar documento para tudo, para que se alguém questionar, eu tenho. Então eu tenho lá, o meu contrato de aluguel eu tenho, a água, a energia, a internet, tudo que eu uso, tá lá no meu CPF, tudo amarradinho, tá organizado. Então eu coloco no livro caixa perfeito. Se eu faço isso, eu vou ter noção de quanto eu estou retendo por mês, vou saber se é vantajoso ou não. Quando você chega nessa média de 5, 6 mil reais, e você tem mais ou menos 30% de despesa, até 5, 6 mil eu acho que você não deveria abrir. Passou disso, eu recomendo que abra, mas com o seguinte pensamento, você está pensando a longo prazo? Você suportaria ficar 3 meses com a receita menor que 6 mil, pagando imposto, pagando contador?
Que já aconteceu com a gente várias vezes. A gente vai lá, abre, a pessoa vem, pede orientação. A gente fala assim, quanto que é a sua receita hoje? R$8.000. É recomendável que você faça, porque você vai deduzir, vai cair seu imposto em 10, 15%. Passa 3, 4 meses, cai a receita dela para 2.800. Ela vai lá e fecha a empresa. Acontece toda hora. Aí ela vai lá, gasta de 900 a 1.500 reais para abrir e vai gastar mais 900 a 1.500 para fechar. Aí passa 3 meses, volta a receita, eu quero abrir de novo. Então, não é melhor você suportar uns 2, 3 meses e fazer um colchãozinho para você aguentar pagar o contador durante esse período? Ou mesmo peça para o contador, ó, caiu minha receita nos últimos 3 meses, tem como você segurar, dar um desconto para os 2, 3 meses? É isso. A ideia dessa conversa é assim, a gente perdurar e criar essa comunidade para a gente se ajudar. Para mim é interessante que eu tenha pessoas que confiam no meu trabalho e eu ajude e ela entenda que eu sou influente e eu estou fazendo para o crescimento dela. Agora, se ela vai abrir e fechar, troca de contador, vai parar onde? Ela está perdendo dinheiro toda hora e eu estou perdendo cliente. Né? Então tem que tomar esse cuidado para você quando você for abrir. Eu suporto isso durante um tempo. Hoje é vantajoso, mas se eu ficar 6 meses com a receita mais baixa, eu conseguiria suportar isso? Eu tenho relacionamento com o escritório ou com o BPO para suportar durante alguns meses? Tenho, então mantenha. Ah não, ficou 1 ano, não teve como mesmo? Aí você sai. Mas a gente vai ver, você vai ver que daqui para frente, cada vez mais as empresas estão pleiteando o atendimento. A gente tem clientes, né, amor? A gente faz esses eventos constantemente e os nossos clientes que não são psicologia estão pedindo para serem atendidos, porque não conseguem mais lidar com os funcionários. Então, se você tivesse esse ambiente assim, de que vamos formar uma parceria, criar mesmo uma comunidade para ajudar todo mundo a crescer, a ter um bom atendimento, você vai abrir no mercado. Então, se não deu só para atender, como eu falei, você vai limitar a sua receita. Então, você abre o seu leque, vai atender empresas, vai dar consultoria para alguém, aí você abre o seu leque. Você vai construindo uma carteira de clientes que não é só o paciente. No caso da psicologia, isso aí, né? Os convênios, os planos de saúde, tudo. E quanto mais você legalizar, melhor dos cenários. O que você fez, carinha de convênio, não é muito bom? Não, estou pensando em possibilidades, é isso, né? Até que a Sandra estava comentando, né? Que é difícil mesmo fazer essa conciliação diária, né? Eu, por exemplo, já trabalhei na área de RH, hoje estou na clínica, parece que são 2 áreas distintas, mas Sim. não, né? A gente tem diversos campos de atuação, né? E quer ver um erro que a gente pega bastante? Eles entendem que o serviço de departamento pessoal é RH. Ou seja, 90% das empresas pequenas, o mercadinho, o restaurante, ele não cuida do funcionário dele. Como eu tenho bastante coisa nessa área da gestão de pessoas, aí a Lex consegue trazer essa diferença. Tanto é que a gente tem cliente que nos contrata para o departamento pessoal e para o RH. São coisas bem distintas. Olha o mercado que a gente nem olha. A gente tem um cliente que cuida de idosos. E aí o que ela fez? Ela pediu ajuda para a gente tentar acompanhar a equipe dela. Porque a gente sabe que cuidar de idosos não é nada fácil, né? Você imagina pessoas que ficam lá 12 horas trabalhando com os idosos. O funcionário que cuida não é a dona da empresa. Então esse funcionário tem que ter cuidado. Mas não acontece a mesma coisa no comércio? Na indústria? A cobrança diária? Desse pessoal, a gente, nós temos uma formação, mas precisa de psicólogo, né? Só que é para atender lá na empresa, já é diferente de você estar atendendo no consultório. Olha quanta oportunidade. E vai te ajudar a crescer profissionalmente. Você vai ser vista, consequentemente, você atendendo 25 pessoas de forma geral aqui, vai abrir um leque de, eu confiei no que você me falou, eu gostaria que você fosse minha psicóloga particular. Não abre. Você está se tornando cada vez mais conhecido, então você tem que ter essa mentalidade empreendedora, não só de psicólogo, mas empreendedora. Na área de nutrição também. Também. Terapia ocupacional, tudo que você vai olhar de cuidado com pessoas, a gente está cada vez mais necessitado disso. Né? Tipos societários. A princípio, se você for montar uma empresa hoje, o governo, há 2, 3 anos atrás, depois da pandemia, ele abriu a oportunidade de você abrir uma SLU, que é uma sociedade limitada unipessoal, que há 5, 6 anos atrás não tinha essa possibilidade. De você abrir uma pessoa unitária, só você de dona, como é o caso da maioria das psicologias, você teria que abrir uma Eireli colocando 100 salários mínimos. Imagina, como é que uma psicóloga está iniciando, né? Como é que faria isso? O que fazia bastante antes, né? Você tinha que encontrar uma parceira para você entrar como sociedade. Hoje não precisa disso mais, está bem mais simples. Então, se fosse para você abrir, você começa dessa forma. Inicia só você, e aí se o negócio toma corpo, você agrega pessoas, traz para a sociedade, ou parceiros, e você vai criando uma clínica. Se você paga sozinho também, você não precisa pagar no
você não paga da empresa, você paga só a sua. Do CRP. Agora, se você abre uma sociedade, aí você tem que Dá para as duas, né? Licenças necessárias, algumas pessoas já passaram por isso, né? Alvará de funcionamento, dependendo do tamanho, tem que ter bombeiro, se for uma clínica, você vai ter que buscar o CNES. Então, cada vez mais, quanto mais você cresce, mais obrigações você tem. Então, como a gente está falando desde o começo, eu vou começar certo, eu vou ter resiliência para crescer, eu sei onde eu quero chegar. Tudo na vida, né? Vocês ensinam a gente assim. Aonde você quer chegar? Qual que é o seu objetivo de vida? E por que isso não aplicar na sua empresa? A gente brinca ou não, mas a sua empresa é um filho seu. É um filho que paga imposto demais, né? Mas é um filho, né? A despesa é igual filho, né? Bom, era isso. Perguntas? Estamos à disposição. Pode ser uma de cada vez. Se tiver pergunta, vocês procuram o computador. Alguma pergunta, gente? Não? Nenhuma? Espero que o povo que está em casa depois mande bastante pergunta para nós. Bom, gente, então assim, né? Muito. Tá, eu vou mandar o link, tá bom? Para vocês que vieram, eu mando o link para vocês. Gente, muitíssimo obrigada, tá bom? O nosso objetivo é exatamente esse, fazer encontros assim, onde pessoas que realmente têm interesse do assunto estejam conosco. Porque assim, a gente até pensa, fazer um grande... Não, mas assim, a ideia não é essa. A ideia é que as pessoas interessadas estejam, tirem suas dúvidas e que a gente ajude vocês crescerem. Nós temos nosso slogan da Nexo porque prosperar tem nexo. Então, nós acreditamos, por isso o nosso nome é Nexo Prosper, porque nós acreditamos na prosperidade das empresas e nós entendemos isso como uma missão nossa de ajudar vocês a prosperarem também, né? Então, vocês podem nos procurar, acessar, estamos super disponíveis aí para ajudá-los, tá bom? Então, muito obrigada pelo tempo de vocês. Quem também do YouTube também que acompanha a gente, muito obrigada. Que Deus os abençoe muito. E a gente está aí à disposição. Agradecemos muito a Sandra, ao Eduardo, a Bárbara, também que desde o começo sonhamos também com esse encontro, né? E é tão gostoso a gente estar no meio de pessoas, de fazer as coisas acontecerem. Então, muito obrigada também. E vamos junto, né? E o último recado, acho que é bem importante falar para vocês, assim, vocês conhecem pessoas, clínicas, e que vocês perceberem que têm as mesmas dúvidas, a gente está à disposição para repetir isso, ou fazer na clínica de vocês, ou que vocês entenderem que cabe, a gente está à disposição, tá bom? Obrigada, isso. gente. Obrigado. Obrigada. Agora quem quiser comer, fica à vontade.